1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura. O texto, ele vai do versículo 1 ao versículo 13. Mas como nós vamos fazer uma leitura onde o centro da mensagem vai estar no versículo 7 e 8, eu vou fazer a leitura até o versículo 7. Desculpa, até o versículo 8. Tá ok? Então, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveza toda a alma? Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Até aqui a palavra do Senhor. Senhor meu Deus, eu te peço que tu venha nos conduzir agora aqui nesta noite, para agora o teu santo nome, te peço no nome de Jesus, amém. Senhor Deus, pode sentar, amados. Então, queridos, eu queria que nós verificássemos no versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não como o velho fermento, nem como o fermento da maldade e da malícia, e sim como asnos da sinceridade e de verdade. Essa palavra dessa noite que eu quero trazer aqui agora para os irmãos, para que vocês passem a observar, é que o texto aqui no versículo 7, no versículo 8, que é a mensagem de hoje, mas nós vamos continuar ainda nesse capítulo e ainda nesses versículos. Esse texto aqui está trazendo algo para o nosso coração. O que está sendo falado aqui nesse assunto? Se vocês observarem nos textos anteriores e no texto posterior, e esse texto aqui está no centro, Paulo está falando sobre pecado. Começa o capítulo falando sobre pecado, mas antes também está citando sobre o pecado. Se nós observarmos, todo o livro de Coríntios está tratando uma situação e corrigindo uma situação dentro da própria igreja, da igreja de Corinto. Foi uma igreja que Paulo instituiu, mas uma igreja muito problemática. Queridos, tinha um monte onde tinha um templo de Afrodite, e de noite as mulheres saíam do templo de Afrodite, descendo pelas ruas e para ter relações sexuais com os homens. A imoralidade era significativa. Era comum das pessoas dizerem sobre corintianizar. Era quase um verbo isso. O que é corintianizar? Viver em prostituição, viver em relações ilícitas, fazer coisas erradas. E o texto trata sobre algo aqui sério que nós vamos tratar na próxima semana, iniciando o capítulo. O texto aqui em questão, quando Paulo teve uma dificuldade muito grande dentro da cidade, que foi perseguido até que ele teve de sair, ele trouxe algo aqui interessante para nós verificarmos.
E aqui vem algo também para cada um de nós. Eu vi um vídeo, não tem muito tempo, de uma pessoa ensinando como fazer um fermento do zero, sem utilizar produtos químicos, sem nada. Ele colocando esse fermento, o trigo e a água, simplesmente somente trigo e água dentro de um pote. E fazia umas mexidas durante o dia, e passava essas mexidas depois do dia, mudando, né, de cabeça para baixo, virava de cabeça para baixo, e deixava depois descansar. No outro dia fazia a mesma coisa, durante 7 dias fazia isso. Na situação desses 7 dias que fazia isso, começava a aparecer as primeiras bolhas. Ele fazia durante algumas semanas esse fermento. E esse fermento que aparecia, né, essa situação que aparecia, ele chama de semente, que foi o primeiro. Aí depois diluía de novo com água e voltava a fazer novamente. Eu achei estranho em alguns momentos antigos da palavra de Deus, onde menciona sobre dar o fermento. A ideia, se utilizar o fermento, né? Por que a ideia do fermento sobre pecado? E quando eu fui ver a ideia do que é o fermento, a questão biológica do fermento, aí consegui entender um pouco da palavra de Deus. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, o fermento sempre é associado ao pecado. Sempre associado ao pecado. O processo de se fazer o fermento é porque quando você bota o fermento num trigo, um fermento já pronto, você bota num trigo, o trigo fica bonito. O pão ou o produto que é feito dele fica bonito. O bolo, o doce fica bonito com o fermento. Não é a aparência dele normal. E aqui em questão nós temos algo interessante aqui, que Paulo está dizendo aqui: lançai fora o velho fermento. Se o fermento vai trazer algo que é dissimulado, não é uma aparência real, não é algo natural, sem ser lançado fora. Isso da forma mais simples que eu quero dizer para os irmãos. A ideia de fermento como sendo algo que vai embelezar. É muito interessante hoje nas redes sociais você apresentar uma figura que você não é. Isso é um fermento. Embelezar para os outros se você está num estado deplorável. Se você não está feliz, mas mostrando a felicidade. Se você está com problemas, mas mostrando que não tem problema nenhum. Se você tem dificuldade financeira, mas mostra que você é rico, tem muitas coisas para os outros. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Está aí o fermento. Agora eu quero trazer uma ideia aqui para o texto em questão. Lançai fora o velho fermento. Queridos, o fermento já é algo errado. Um fermento velho é pior ainda, ele não cresce. Eu já comprei pacotes de fermento para fazer pão em casa. Eu gosto muito de fazer pão. E esse fermento estava um bom tempo já fechado, mas depois de um tempo já de usado. E tinha um pouco de fermento. Quando eu boto o fermento lá no pão, ele não cresce o pão. O fermento ser algo ainda impuro, que você está colocando ali, que quando você queima aquilo ali, ele passa a soltar um gás. Esse gás faz com que ele passe a existir aquelas bolhas dentro do pão. Nessa situação, queridos, de embelezar ou deixar um pão mais bonito, o velho fermento, a natureza de um velho fermento é como se fosse nada. E aqui vem uma coisa interessante para nós meditarmos aqui nessa noite. Se o fermento simboliza pecado, se o velho fermento não tem função nenhuma, ele não faz nem crescer, como no caso eu tenho experiência de ter utilizado o velho fermento e não cresceu o pão. O que Paulo está querendo dizer aqui para os irmãos? Que existem pessoas dentro da igreja, tem pecados que estão enrustidos, estão lá que a pessoa não consegue mais nem ver a beleza. Não há mais beleza porque é a própria natureza da pessoa.
Ou seja, não há nada florido mais, não há aquele negócio aconchegante, o bonito quando você faz no início, mas por você ter se acostumado com isso, você ter visto como sendo uma coisa natural, se tornou algo como pessoal, se tornou velho fermento. Um pecado ficou enrustido, ficou guardado. E Paulo está dizendo aqui: lançai fora o velho fermento. Uma pessoa que quer viver a santidade precisa primeiro reconhecer aquilo que você tem praticado constantemente, mas visto como sendo uma natureza sua e não é sua. Se você é um servo do Senhor, se você é um filho de Deus, então significa que não é da sua natureza ter pecado, porque Jesus Cristo já te libertou de todo o pecado. Você tem condições agora de enxergar aquilo que não cabe de você viver e fazer, e mudar. A segunda coisa que diz aqui no texto: lançai fora o velho fermento. Olhe para o seu coração, as velhas naturezas, as velhas práticas, as coisas que você constantemente tem realizado. Como sois de fato sem fermento? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós passamos a estar sem fermento. A ideia de estarmos sem fermento significa que nós não temos a impureza do pecado em nós. Ah, pastor, mas eu caí no pecado. Querido, então te arrependa, busca o Senhor, ore, peça perdão e saia dessa situação. Olhe para o que você tem vivido, olhe para o que você tem praticado, olhe para o que você tem feito e saia dessa situação lamentando pelo pecado praticado, pela ofensa que você colocou diante de Deus. E diz o texto assim: lançai fora o velho fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo morreu para que o velho fermento, a velha natureza, o velho modo de viver, o modo que o mundo ensina de nós vivermos, não passemos mais a viver. Esse é o velho fermento, essa natureza que está enraigada, que está guardada, que a gente nem vê mais crescer, porque já cresceu o suficiente. Esse é o velho fermento, precisa ser retirado dos nossos corações e não entrar com outro fermento em nossas vidas. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade. Esse texto aqui está dizendo aqui o seguinte: não busquemos a prática da maldade, viver o pecado, buscar situações para tentar agir de forma errada com as pessoas, ou criando de forma maliciosa alguma situação, mas passemos a viver o pães asmos. Pão asno é o pão sem fermento, porque nós somos Jesus Cristo é o nosso pão, é o nosso maná, e nós temos Cristo no nosso coração. Se temos isso, então nós somos o pão de Deus na terra. Como diz a palavra de Deus, nós somos peregrinos nesse lugar. Nós somos o pão de Deus na terra. Passemos a viver com a sinceridade, com a verdade. Não busquemos as práticas das coisas erradas. Não busquemos pelo fermento para nos mostrar ser uma pessoa que nós não somos. Não busquemos pelo fermento para tentar cada vez mais apresentar algo que é muito natural hoje no mundo dos sites de relacionamento, apresentar algo que nós não temos, apresentar algo que nós não somos, falar algo que nós não somos, o que nós não temos. Saiamos disso, deixamos de viver com isso. Eu queria trazer o próprio texto da palavra de Deus para que nós aprendamos o que significa fermento, que Deus quer o fermento de nós. Se Paulo está trazendo o texto aqui da palavra de Deus, citando sobre fermento, queridos,
É importante isso. Observem só o que ele está querendo falar para nós. Quando foi instituído a prática da retirada do fermento, eu queria que vocês lessem comigo em Êxodo capítulo 12. Leiam comigo Êxodo capítulo 12. Quando foi instituído a prática da Páscoa, olha só o que cita a palavra de Deus sobre o assunto. Eu queria ler o texto todo para nós aprendermos, tá? Que nós vamos tirar muitas lições daqui. E a ideia de fermento. Se está sendo falado sobre o Cordeiro Pascal, então está falando sobre a Páscoa, a Peça. Se está falando de nós retirarmos o fermento, então a gente tem que entender o contexto judaico. O contexto das pessoas da época, quando era citado o texto de Êxodo, do que Deus queria das pessoas. Como eu citei aqui para os irmãos, a ideia de fermento é uma ideia onde traz até o cheiro, né, um fedor muito grande, de coisa de podridão, coisa muito ruim. Diz assim a palavra de Deus: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais dos cordeiros de cada família. Queridos, primeira coisa para nós observarmos aqui, antes de falar sobre fermento e a instituição do fermento, ele está pedindo, no dia 10 do mês, guardem isso por favor, guardem isso que a gente vai meditar como aplicação para o nosso coração e vai ser a conclusão para cada um de nós agora, tá? Vamos pegar esse texto aqui em questão, olha só, atenção por favor. Falar a toda a congregação de Israel, 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com o seu vizinho. Tome então um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de almas. Cada um conforme o seu comer, farei a conta conforme ao cordeiro. Versículo 5: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, ou seja, sem defeito. O sacrifício era feito com um animal sem defeito. E Jesus Cristo foi o nosso sacrifício perfeito. Um macho de 1 ano, ao qual tornareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 6: guardareis até o 14º dia desse mês. Olha só, foi pego quando? O cordeiro? No dia 10. Aí está dizendo, tomarão do sangue, guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, ou seja, no 14º dia, 4 dias depois, o que ele fará? Um sacrifício. Ele pega, queridos, atenção por favor, olha o que nós vamos chegar aqui a concluir. O cordeiro é para quê? Que nós entendemos, a morte de um animal, a pessoa pegava um animal específico de acordo com o pecado, transferia com uma citação diante do sacerdote o seu pecado. Nessa transferência, apresentava o sacerdote, ele imolava o animal. Não era isso? Estava relacionado ao pecado. Se a morte sacrificial era relacionada ao pecado, então significa que foi pego o animal para que dia? No 10º dia. No 14º dia que foi imolado. Então passe 4 dias para meditar sobre o seu pecado. Está dizendo isso aqui? Não. Mas o que nós podemos interpretar para o nosso coração, de trazer como aplicação para o nosso coração, você simplesmente, querido, dizer assim, olha só que Satanás não gosta que você ouça isso, porque essa é a forma de a gente pedir perdão a Deus. Se você pegar
uma atitude que você tomou de errado diante de Deus, e dizer assim: Senhor, perdão por esse meu pecado, e não sentir remorso, não sentir dor pelo esse pecado que você tomou e apresentou para Deus, você pode voltar a cometer novamente esse pecado. Se você medita e fica ruminando sobre esse pecado que você está pedindo perdão, 4 dias. Eu estou aplicando o texto. Aquela situação no 4º dia que você está oferecendo a Deus, todos os dias, no 4º dia você coloca diante de Cristo Jesus. Não vai ser mais significativo? Não vai se apresentar muito mais significativo esse texto, essa situação? De você pedir perdão a Deus por esse pecado? Versículo 7: e tomarão do sangue poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Quando foi passado o sangue nos umbrais da porta, na verga das portas, o anjo da morte passava por aquele lugar e a pessoa não morria. Se você verdadeiramente meditou e o sangue você passou no seu coração, queridos, o sangue de Jesus Cristo, em memória do que Cristo fez, passou no seu coração, você não está morto. O que é morto? Separado de Deus. Amém, amados? E naquela noite comerão da carne assada do fogo, com pães asmos, com ervas amargas, o comerão. A ideia de nós comermos os elementos hoje em dia, a ideia de nós comermos o pão e nós tomarmos o vinho, é introduzirmos, mas o simbolismo que há nisso, o que é? É nós acreditarmos, nós meditarmos, nós pensarmos em memória de Cristo, que está sendo introduzido no nosso coração, e onde quer que nós passemos, aí também Cristo está indo conosco. E aqui nesse assunto, a mesma coisa, é introduzirmos, nos alimentarmos de todo o cordeiro, não deixarmos nada. Se sobrou alguma coisa, tem que queimar, tem que sumir todo. Versículo 9: não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. O assado no fogo significa que quando está sendo queimado a carne, a fumaça está sendo levada para Deus. E a ideia de fumaça ou de incenso na Bíblia significa as nossas orações. Olha que coisa interessante. Para nós olharmos para cada um de nós, o comer o cordeiro significa introduzir a Cristo. E como nós fazemos isso? Quando nós meditamos por fé. A atitude de nós queimarmos a carne do cordeiro é como se estivesse levando para o Senhor em orações. Então, quando você vai fazer um pedido a Deus, pedido de perdão a Deus, você primeiro apresenta a sua oração. Senhor, essa é a minha oração, eu reconheço isso na minha vida, eu reconheço que ela é superior a mim, que não há nada, meu Pai querido, que possa me fazer de acessar a Tua presença se não for em Cristo Jesus. No final, quando você crê nisso e acredita que Cristo lhe deu o perdão, nesse momento você está comendo o cordeiro. Nesse momento o sacrifício perfeito está acontecendo na sua vida. Versículo 14: e esse dia vos será por memória, celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrareis por estatuto perpétuo. Querido, a gente mata animal hoje em dia? Não. Como nós fazemos isso? Na ceia do Senhor, fazendo em memória de Cristo. Quando todas as vezes, antes de começarmos a ceia, nós fazemos as nossas orações, nós fazemos nossas meditações, nós fazemos nossas reflexões.
para nos tornarmos indignos de receber o pão e o vinho, que é o corpo e o sangue em memória de Cristo, o seu ato na cruz, por cada um de nós. Agora vem uma coisa maravilhosa, queridos, por favor, atenção agora aqui, por favor, aqui agora para mim. Não leia nada não, tá? Não leia nada não. Olha só. Depois que você fez 4 dias, vamos utilizar esse texto aqui como exemplo. 4 dias de meditação pelo pecado. No 4º dia você ora, que é queimar a carne, levar aquela fumaça a Deus, que é a ideia de incenso. A ideia de incenso é apresentar as orações dos santos, diz a palavra de Deus. Queimou a carne, pegou a carne e introduziu, que é o ato de você confiar que foi em Cristo Jesus que você fez. Agora observa só uma coisa, amados, em nome de Jesus. Olha o texto do versículo 15, que nós lemos lá quando Paulo falou para nós deixarmos o velho fermento, e depois sobre os pães asmos. Olha aqui o que é o pão asmo, tá? Ou matzah. Versículo 15: 7 dias comeis pães asmos, durante 7 dias passais a ficar em meditação, passais a comer qualquer coisa sem fermento, durante 7 dias, não podia ter na casa, queridos, por favor, atenção, não podia ter na casa fermento. Depois desse ato, comeu o primeiro cordeiro, que é todo esse simbolismo que nós acabamos de falar, que nós fazemos isso em Cristo Jesus, em fé, em memória. Aí depois começa um ato, se eu pedir perdão, eu vou lutar durante 7 dias pelo pecado, pela situação que eu apresentei diante de Deus, para ficar sem fermento algum. 7 dias comereis pães asmos, no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer um que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. O simbolismo dessa meditação dessa noite, dessa palavra dessa noite, aquele que ainda tem fermento, que apresentou, comeu, se alimentou do Senhor, mas que ainda tem fermento, é cortado. O que é cortado? E aqui está o texto, eu estou pegando aqui da minha Bíblia, do tablet, mas aqui tem outro texto, na revisada atualizada, que não é cortado. Como é que você tira o seu pecado? Nós estamos vendo um roteiro aqui, é um roteiro que não mudou. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, que Jesus Cristo não veio revogar a lei, mas veio para cumprir a lei. Queridos, nenhuma coisa do Antigo Testamento mudou. O sentido continuou sendo o mesmo, mas a forma, porque era sombra, a palavra de Deus diz em Hebreus, era sombra, aquilo era sombra, daquilo que é real. O que é real é Cristo Jesus, é Cristo Jesus. Então aqui no texto que nós vemos aqui, o texto de Êxodo capítulo 12, deixa eu pegar aqui pela Bíblia, que está diferente aqui, o versículo, diz assim a palavra de Deus, versículo 16: ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tirareis santa assembleia, nenhuma obra fareis nela, exceto, é o 15, tá? É o 15, é o texto que a gente estava falando agora, é o 15. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, pois qualquer um que comer coisas levedadas,
desde o primeiro dia até o sétimo, essa pessoa será eliminada, será morta. Eu quero perguntar dos irmãos aqui: será eliminada, será cortado de Israel, se for achado fermento na casa. E o que é isso nos dias de hoje? Se você fez essa cerimônia, e hoje nós trabalhamos por símbolos, de forma simbólica, em memória, como Cristo, como Paulo diz, e o que nós fizemos aqui, comemos do pão, comemos do cordeiro, hoje aqui, 7 dias nós devemos meditar, devemos refletir na nossa vida. Se o fermento continuar no nosso coração nos 7 dias, significa que nós seremos eliminados, ou seja, não temos acesso a Deus, não temos relacionamento com Deus. E o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, vamos lá comigo? O que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, ele não cita a questão de ser eliminado. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler comigo aqui. Espera aí que deu um probleminha aqui. Vamos lá. Versículo 29. O que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. A ideia de dormir, está dormindo na igreja? Não, a ideia de dormir significa jaz no maligno. A ideia de dormir aqui significa que o maligno está agindo diante da pessoa. Como diz a palavra de Deus, jaz no maligno. Se a pessoa, ela não trabalha, ela não trata aquilo que ela fez. Hoje nós comemos aqui o cordeiro. Pastor, que é isso? A gente não é católico. Comendo o corpo e o sangue, tomamos o sangue? Não, é em memória. Mas esse ato em memória que nós fizemos aqui nessa noite, ele tem que ser trabalhado no nosso coração. Tudo aquilo que vocês apresentaram diante de Deus tem que ser retirado durante 7 dias. E quantas vezes nas nossas igrejas a gente tem feito cada vez por mês, seja 1, 2, seja que igreja for que você faz, que você vá, você é feito 1, 2, 3 vezes por mês, 4 vezes por mês. Tem uma igreja batista na Cachoeirinha que o pastor fazia todo domingo, a ceia, pastor batista. A maioria das igrejas no primeiro domingo, no último domingo, tem um dia específico, mas tem lugares também que fazem mais vezes por mês. Agora, se você faz e comer desse pão parecendo, é só pão, não é só pão, queridos. Deus está querendo que nós façamos um ato de memória do que Cristo fez por nós, e passemos a tomar uma decisão de vivermos para Ele, e de verdadeiramente morrermos na nossa carne, morrer nesse lugar aqui, e decidimos, eu quero viver para Cristo, eu quero tomar uma atitude para Cristo, eu quero viver de forma diferente agora, e eu quero passar a olhar para o meu coração a cada dia dessa semana, porque eu comi do cordeiro. Nós comemos do cordeiro hoje. A instituição da Páscoa, que é em Êxodo capítulo 12, tem os seus passos, e Jesus Cristo fala isso em Mateus capítulo 5, que Ele não revogou. Vamos ler o texto então,
que me veio à memória agora. Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus 5, 17, eu creio que é isso. Mateus 5, 17. É isso mesmo. Diz assim a palavra de Deus: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas, ou seja, tudo que está descrito no Antigo Testamento. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Jesus Cristo é o cumprimento desse ato do Cordeiro Pascal. Assim como era colocado incenso, e esse colocado incenso era para as narinas de Deus, nós temos salmo falando sobre isso. Assim também quando o Cordeiro Pascal era assado, o fogo está sendo levado para as narinas de Deus, como sacrifício. Jesus Cristo é o nosso sacrifício, e tem que ser feitas orações antes de comer o Cordeiro. Se você quer apresentar, queridos, aqui, ou em casa, pedido de perdão, primeiro ore. Olha só o assado cordeiro. Ore. Orou sobre aquele pecado. Peça perdão, olhando para Cristo Jesus na cruz do Calvário. E depois olha para Cristo Jesus ressuscitado. E passe 7 semanas meditando e sentindo nojo do que você era quando você tinha aquele pecado. 7 dias. Como você era quando tinha praticado aquele pecado. Porque a partir desse momento você vai lutar para não praticar mais, para não fazer mais esse pecado. Isso é retirar o velho fermento e passarmos a alimentar do pão asno do Senhor. Olha que meditação da palavra poderosa. Eu pergunto aqui de cada irmão aqui da igreja: você tem chegado diante de Deus só, perdão, Senhor, pelo meu pecado? Só isso? Você tem sentido remorso? Você tem sentido dor? Você tem sentido nojo? Tem sentido vergonha? Porque aquele que verdadeiramente pede perdão ao Senhor e está desejoso de mudar, ele tem que sentir alguma coisa. E se você não sente, há um problema aí, que continua com o fermento. O velho fermento. O velho fermento. Que em nome de Jesus, os velhos fermentos têm sido retirados nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? E que a partir de agora nós teremos 7 dias buscando o Senhor, meditando naquilo que nós éramos e lutarmos para não voltarmos mais a ser, em nome de Jesus. Amém, amados? Isso é vivermos o Evangelho. Isso é vivermos a palavra. Isso é vivermos em santidade. Isso é fazer com que essa santidade nos coloque em um estado de botar Deus em honra. Porque a partir do momento que nós olharmos para dentro de nós e tirarmos aquilo que desonra-nos diante de Deus, e Deus tem que ser glorificado por intermédio de nós. A partir do momento que nós fizermos isso, nós honramos a Deus. Porque tiramos a natureza humana, tiramos o nosso eu do centro e colocamos Deus novamente no centro das nossas vidas. E nesse momento há um pedestal de Deus em cada coração. Nesse momento há a honra de Deus. Aquele que vive a santidade vive também a honra do Senhor. Que seja cada um nesta noite, que seja cada vida que esteja agora aqui nesse lugar vivendo a santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, orarmos ao Senhor, meditarmos nessa palavra que Deus nos trouxe nessa noite e glorificarmos a Deus e passarmos, porque hoje nós ceamos, passarmos 7 dias olhando para o Senhor, olhando para quem nós éramos e olhando para quem nós seremos, porque a partir de agora não há mais fermento, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa, que palavra poderosa. E é isso que Paulo quer para cada um de nós.
em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse alimento poderoso. Muito obrigado, Senhor, porque temos vida em Ti. E sabemos, Senhor, que praticando isso, cada vez mais, temos um relacionamento de intimidade contigo. E conhecemos cada vez mais a Ti, em conformidade com o Teu Evangelho. Abençoe-nos a cada um aqui nesse lugar. É o que te peço em nome de Jesus com essa palavra dessa noite. Amém, Senhor. Que a graça, Pai, do Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo derramado em cada vida e cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tenha uma semana abençoada e sem fermento, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. E volte sempre.